O Supremo Tribunal Federal deu início hoje de manhã oficialmente ao ano judiciário. Os detalhes com a repórter Carolina Chaves, ao vivo, diretamente do STF em Brasília. Olá, Carolina, muito boa tarde, é com você. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. A solenidade de abertura começou por volta de 10h30 e durou aproximadamente 30 minutos. Entre outros assuntos, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, ressaltou a valorização da magistratura como uma remuneração justa, independência funcional e principalmente a segurança dos juízes para garantir a plena prestação jurisdicional. Vamos ver agora na reportagem como foi a solenidade de abertura. A abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal teve a presença do vice-presidente da República, Michel Temer, representando a presidente Dilma Rousseff, de ministros de Estado, de representantes das Forças Armadas e de presidentes de tribunais superiores. O ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, ao iniciar a sessão, ressaltou que nesse início de mais um ano de trabalho, todos os poderes do país devem refletir sobre os passos a serem dados para assegurar a justiça aos cidadãos. Lembrou que o judiciário está cada vez mais próximo da sociedade e de fácil entendimento, graças à mentalidade dos que fazem parte dela e da tecnologia. Tudo isso para promover a paz social e o direito principalmente dos excluídos. O presidente explicou quais os desafios para este ano. Um dos nossos grandes desafios é consolidar um judiciário neutro, alheio a práticas estrutural e processualmente injustas. Fator igualmente essencial à concretização dos direitos e garantias constitucionais. O presidente, antes de encerrar, falou também sobre o reconhecimento da autoridade da justiça quanto à independência e harmonia entre os poderes legislativo, executivo e judiciário, uma garantia constitucional para dar plena vigência do Estado democrático de direito. O vice-presidente da República, Michel Temer, explicou a necessidade desse tratamento entre os dois poderes com o judiciário. Como bem evidenciou o ministro presidente Joaquim Barbosa, e eu tenho aqui reiterado, a fala segundo a qual quem diz o que é lei no nosso país é o Poder Judiciário. O próprio esquema constitucional montado do controle da constitucionalidade das leis indica que a última palavra sobre o que é exatamente o Estado, tal como definido pela soberania popular ao criar o Estado por meio de uma Assembleia Constituinte, é o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, o Judiciário em geral, é a força motriz capaz de levar adiante exatamente a inteireza do Estado brasileiro. Paulo, eu vou conversar agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto. Boa tarde, Karina. Durante a abertura do ano judiciário 2003 aqui no Supremo, o presidente Joaquim Barbosa falou sobre os 5.000 processos que estão sendo aguardados para entrar em pauta do plenário do Supremo. Quais são os principais, os mais aguardados para entrar em pauta? Bom, no apagar das luzes de 2012, ao término, na última sessão de julgamento, o ministro, no seu discurso de encerramento, disse que teriam prioridades os processos, os recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida. E hoje, na sessão de solenidade de abertura do ano judiciário, ele disse que com decisões do plenário nesses processos, seriam beneficiados aproximadamente 500.000 outros processos sobrestados e aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, colocar esses recursos extraordinários na pauta dirigida é uma tarefa do presidente e ele já sinalizou que serão as prioridades. Mas nós temos outros temas também bastante interessantes que devem entrar na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal, como a retomada do julgamento que discute o poder de investigação do Ministério Público. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal já tem um posicionamento no entendimento de que sim, pode haver a investigação, não só por parte do delegado de polícia, como também no Ministério Público. Mas essa não é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Para dizer que é uma decisão do Supremo, tem que passar pelo plenário e essa questão ainda está pendente de finalização de julgamento que já iniciou.
Uma outra questão interessante é sobre a lei seca e a proibição de venda de bebidas alcoólicas ao longo das rodovias federais. O ministro Luiz Fux é o relator dessa ação, realizou audiência pública ano passado e também pode ser um dos temas que vem a julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, mas não esgotando o tema, um outro assunto muito interessante é sobre o procedimento de demarcação, reconhecimento, titulação de áreas ocupadas por comunidades quilombolas ou os remanescentes dos quilombos. Essa decisão proferida pelo Supremo acerca deste tema poderá beneficiar aproximadamente 3.000 comunidades quilombolas. Outros temas também poderão vir a julgamento, mas eu destacaria esses como os principais. Muito obrigada pelas informações. É com você, Paulo.